Vamos continuar com a leitura do livro de Srila Govinda Maharaj. O livro é A Dignidade do Servo Divino. Estamos na parte final, parte 2, e essa parte é de perguntas e respostas. Os devotos perguntando para Srila Govinda Maharaj e ele respondendo. Então vamos continuar aqui. A pergunta é a seguinte: desejo que minha esposa também venha para a linha da consciência de Krishna e que possamos progredir juntos. Gurudeva, estou rogando por sua divina graça e aspiro por sua misericórdia. Aí Srila Govinda Maharaj fala: as regras positivas e negativas das escrituras são. Então ele vai falar quais são as regras positivas e as regras negativas das escrituras. Aí ele fala um verso aqui que significa o seguinte: significa que não devemos esquecer de nosso dever transcendental de servir a Shri Guru Gauranga e que devemos sempre manter Krishna em nosso coração, em nossa consciência. Penso que o sentimento de sua esposa está mudando gradualmente em direção à consciência de Krishna, e isto devido à sua associação. Ela é uma boa senhora e tem muita afeição por você. Quando ela estiver preparada a oferecer tudo a Krishna através de sua companhia, será capaz de compreender a consciência de Krishna corretamente e todas as suas preocupações terminarão. Depois que Shriman Mahaprabhu e Nityananda Prabhu encerraram seus passatempos manifestos, muitos de seus devotos elevados vieram ao plano mundano para pregar, a fim de resgatar as almas caídas. As diversas escrituras também nos dão muitos conselhos. Só que dentro do sistema de cultura védica existem um tesouro escondido que não é revelado a qualquer um dentro desses conselhos. O conhecimento transcendental desapareceu gradualmente, retraindo-se pela influência da era de Kali Yuga e, por consequência, as atividades ilusórias conquistaram tudo, mas, graças ao devoto eterno mais querido de Shriman Mahaprabhu, Srila Bhaktivinoda Thakura, tivemos nessa era, no fim do século XIX, o começo do século XX,
a Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, que é sublime e que distribuiu magnanimamente a consciência de Krishna em todas as direções. Pela graça de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, fomos agraciados com 2 servidores generais, peritos e exclusivos devotos de Krishna, nossos bem-amados mestres divinos, Srila Guru Maharaj, Srila Siddhar Maharaj e Srila Swami Maharaj Prabhupada, que são meus honráveis Diksha Gurus e Shiksha Gurus, respectivamente. Eles são o reservatório transbordante da fonte da distribuição em todas as direções do mundo da consciência de Krishna, bem como de Krishna Prema Bhakti. Notamos nossa grande fortuna ao receber a oportunidade de conectar e participar desse programa nectário. Não tenho dúvidas de que recebemos misericórdia ao máximo possível do nível superior, conforme nossas capacidades. Mas agora temos que prosseguir com nossos ainda que parcos bens, usando nossa liberdade no sentido correto, o que nos capacitará a receber muito mais. Então, Srila Govinda Maharaj está falando aqui, respondendo à pergunta do devoto, que ele queria que sua esposa realmente se tornasse uma devota, entrasse para a consciência de Krishna, e ele fala que ela é uma boa pessoa, que ela serve o marido, que é um devoto, e pela associação do devoto, ele levará ela para a consciência de Krishna. Ela já está gradualmente se conectando. E todo o conhecimento védico, ele está oculto nas escrituras, mas temos 2 generais, Sridhar Maharaj e Srila Bhaktisiddhanta Swami Prabhupada, que estão nos dando tudo isso, através de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Então, nós temos a grande fortuna, nós temos o grande misericórdia desses 2 generais, de receber muito mais, receber tudo isso. Aí temos um verso aqui que diz o seguinte: a primeira orientação de Srila Krishna é de rejeitar completamente todos os tipos de religião e aí tem um verso aqui que diz o seguinte: considero como verdadeiro o Bhakti que serve a meu devoto. Essa é a orientação final das escrituras. Então Krishna fala: largue todas as religiões e renda-se a mim. Ele fala isso no Bhagavad Gita: largue todas as religiões e renda-se exclusivamente a mim. Não importa a religião, o que importa é se render a Deus, seguir o processo e se render a Deus, fazer o que Ele gosta. É isso que vai nos levar a ter amor por Ele. Não é seguir a religião, não é seguir regras e regulamentos. As regras e regulamentos são importantes para nós no estágio que estamos agora. Nós estamos no estágio muito inicial, então temos que seguir regras e regulamentos.
senão não vamos chegar a lugar nenhum. Mas conforme o devoto vai ficando mais elevado, vai se tornando um serviço espontâneo, raga marga, ele vai largando regras e regulamentos. Não é que ele vai largando, ele continua a executar, mas não é mais regras e regulamentos, ele faz naturalmente. Você veja Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, todos eles faziam naturalmente. Srila Govinda Maharaj abandonou o corpo no Duadashi, um dia depois do Ekadashi, e ele fez jejum no Ekadashi, jejum de grãos, ele comeu somente frutas. Ele não precisava fazer isso, por vários motivos. Ele era um guru genuíno. Ele estava idoso e com problemas de saúde. Então ele não precisava seguir o Ekadashi. Mas ele seguiu para quê? Para nos dar o exemplo. Um verdadeiro acharya é aquele que dá o bom exemplo. Não aquele que dá o mau exemplo. É aquele que dá um bom exemplo. O verdadeiro acharya é o acharya genuíno, o guru genuíno. Ele dá sempre o bom exemplo para o seu discípulo. Então ele não precisa fazer aquilo, mas ele faz para dar o exemplo. Então nós temos essa grande fortuna de ter os generais Srila Siddhar Maharaj, Srila Swami Maharaj Prabhupada e, claro, depois Srila Gurudeva, Srila Acharya Maharaj. Temos essa boa fortuna, temos essa misericórdia de Krishna para podermos continuar nesse processo, só depende de nós. Então, a primeira orientação de Krishna, como foi dito aqui, é: considero como verdadeiro o Bhakta. O Bhakta é o servo, o Bhakta que serve a meu devoto. Então, nós temos que servir o devoto de Krishna. Não adianta querer servir Krishna direto, temos que servir o devoto de Krishna. E quem é o devoto de Krishna é o Guru genuíno. Então o Bhakta, temos que servir o Bhakta, o devoto de Krishna. Essa é a orientação final das Escrituras. Temos uma outra pergunta aqui, de um outro devoto, que fala o seguinte: lemos que Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj era muito estrito e nada comia que fosse preparado por outros, mesmo que fosse oferecido ao Senhor. Será que em nosso caso só podemos oferecer o alimento cozido por nós mesmos? Ou podemos oferecer alimentos preparados por outros? Essa pergunta. Há diferença entre preparar alimentos para oferecer a Shri Guru Maharaj e para as deidades? É outra pergunta. Ou seja, podemos oferecer a Shri Guru Maharaj algo que não se pode oferecer às deidades? É outra pergunta. Srila Govinda Maharaj responde: o que você disse a respeito de Srila Guru Maharaj, de Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj, é a regra geral, sem dúvida. E tem lugar pelo seu humor exclusivo e direto de serviço a Shri Radha Krishna. Ele é um Babaji, Bhajanana. Desculpa, ele é um Babaji Bhajananandi. Vemos, por outro lado, que nossos Srila Guru Maharaj, Srila Swami Maharaj Prabhupada e Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura usavam tudo para o serviço a Krishna, conforme tempo, lugar e circunstância, com o propósito de ajudar a missão de pregação. Eles assim distribuíram sua misericórdia a todas as almas caídas do mundo todo e mostraram-lhes seus sentimentos e atitude
de serviço ilimitado. Vaikuntha Vritti. Existem outras regras adicionais nas escrituras. É dito no Smriti Shastra, a escritura Smriti, quando adquirimos algo e damos em troca seu mesmo valor, não nos envolvemos com o karma de quem o fez. Então, vamos repetir essa frase aqui da escritura. Quando adquirimos algo e damos em troca seu mesmo valor, não nos envolvemos com o karma de quem o fez. Somos seguidores de nossos misericordiosos Srila Guru Maharaj e Srila Prabhupada. Por isso, precisamos seguir seus exemplos humildemente. Tudo que for oferecido a Srila Guru Maharaj também deve poder ser oferecido à deidade. O principal é que tudo que é oferecido pela alma plenamente dedicada é aceito por Shri Shri Guru e Gauranga. Temos aqui uma outra pergunta, que é dito o seguinte: Srila Guru Maharaj, existem muitas diferenças entre os devotos daqui e vários devotos não desejam seguir o líder do programa local. Alguns devotos, a suas tradições indianas, adoram avataras e semideuses no lugar de Krishna. Além do mais, um brahmachari importante retornou para a família porque estavam pedindo por mais dinheiro para manutenção, o que está difícil. E nosso líder quer renunciar por causa de todos esses incidentes. E, se o Senhor me der sua permissão, eu também deixarei minha humilde posição de assistente da liderança e rogo para que possa continuar ocupando de alguma outra forma. Então Srila Govinda Maharaj responde: podemos compreender que existe um ideal, mas temos que notar todas as diferentes qualidades de sentimentos dos devotos. Nosso programa missionário precisa harmonizar tudo isso. Aconteceu muita coisa parecida na época de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ouvi de Srila Guru Maharaj, e também na sua missão de Srila Guru Maharaj, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Tenho visto muitíssimas coisas desse tipo desde minha adesão em 1947, mas pela graça de Srila Guru Maharaj consegui vencer essas dificuldades, tanto internas quanto externas. Podemos relembrar também da época de Srimad Mahaprabhu, lendo sobre o caráter de Murari Gupta, que era um devoto íntimo de Shri Ramachandra. Ele o adorava num templo que existe até hoje
em Sri Mayapur. Também, quando Mahaprabhu foi pregar em Dakshindesa, o sul da Índia, encontrou vários tipos diferentes de devotos que não eram nem mesmo adoradores de Krishna ou qualquer outro tipo de Krishna Murti. Muitos desses exemplos ocorreram na época de Srimad Mahaprabhu. E podemos ler a respeito no Chaitanya Charitamrita. Aí veremos também que, embora Mahaprabhu não tolerasse alguns tipos de devotos, estes eram harmonizados por Sri Nityananda Prabhu e outros devotos. Pode-se analisar ainda a atitude do genro de Sarvabhauma Bhattacharya e outros exemplos similares. Pode-se ver também que aconteceram muitos problemas na época de Srila Guru Maharaj, mas ele também os tolerou. O que ele não tolerava era o que ele não tolerava era harmonizado por mim, por sua ordem, e ele dizia às pessoas: esperem e vejam. Pode ser que algumas vezes nos sintamos desesperançosos ao observarmos o caráter de Shriman Mahaprabhu, mas quando notamos a atitude misericordiosa de Shri Nityananda Prabhu, bem como de Srila Guru Maharaj e Srila Swami Maharaj Prabhupada, podemos lembrar de Srila Sarasvati Thakura e obter muita esperança para prosseguir nessa vida de prática transcendental. É muito fácil expulsar ou evitar os outros, mas ocupá-los no serviço de Mahaprabhu é muito difícil. Vemos na natureza dos devotos tantos tipos diferentes de mentalidade, de atividade e tipos de devoção, mas o bom administrador ou o bom pregador deve tentar ocupar todos em serviço ao Senhor de forma harmoniosa. O mundo em que vivemos é, na realidade, o plano de falhas. É um ambiente ilusório. Precisamos não somente de misericórdia, mas de misericórdia sem causa, de Nityananda Prabhu e dos Vaishnavas. Patita Pavana, senão como obteremos força espiritual para a nossa vida de praticantes? Pode-se aprender também neste mundo mundano, observando a atitude familiar. Há vários tipos de meninos e meninas, homens e mulheres, vivendo numa família. Mas o chefe de família tem a responsabilidade de manter a todos, provendo educação, manutenção e o necessário para o seu bem. O chefe de família tem que fazer tudo isso com total afeição
Ele às vezes pode castigar alguém, mas no fundo está agindo com sentimento de afeto. Tornou-se possível construir a missão daí, sob liderança e com a voluntariosa, natural e ansiosa energia de servir dos devotos locais. E esperamos milagres para o futuro, mas presentemente sinto-me muito triste ao ouvir suas duras notícias e tento compreender por que isso tudo está acontecendo. Seu líder local tem uma muito boa natureza, mas sofre de uma visão limitada e, portanto, só pode compreender dada e gada, como Bhisma Sen. Dada significa a ordem de Yudhishthira e gada é a força de seu corpo e de sua arma, a massa. Mas é preciso realizar outras passagens escriturais. Mahaprabhu iniciou sua primeira escola de sânscrito em Chandi Mandapi, o Durga Mandapi, na casa de Mukunda Sanjaya, que era um devoto de Mahaprabhu. Então, porque havia um Chandi Mandapi em sua casa e porque Mahaprabhu usou aquele Chandi Mandapi, Mahaprabhu não o demoliu e, pelo contrário, usou-o para pregar a consciência de Krishna. Um líder precisa ter várias qualidades e, se não as tem, deve tentar adquiri-las para ser bem-sucedido na batalha. Também peço que prestem atenção na minha súplica e, por favor, tentem se harmonizar com todos os devotos. Todos os devotos daí são muito bons. Talvez hajam alguns menos inteligentes que estão indo pelo caminho errado, mas é necessário poli-los com nossa humildade afeição, com nossa humilde afeição. Aceitar serviço de um brahmachari em troca de dinheiro para sua família não é um procedimento correto. Todos os residentes daqui do Mati, brahmacharis, sannyasis e vanaprastas, não são funcionários pagos. Estão servindo voluntariamente e arduamente. Só temos alguns funcionários pagos no MAT, que são considerados externos. Eu não falei nada antes, pois não sabia o que estava acontecendo.
Então, Srila Govinda Maharaj fala que sempre terão problemas, sempre terá dificuldades, o templo, tudo, o mundo material, o mundo de problemas, sempre teremos problemas no mundo material, mas temos que harmonizar. Nós temos que harmonizar tudo, dar serviço para todos. E aqueles, como disse lá Govinda Maharaj aqui, aqueles que têm menos inteligência, aqueles que não compreendem as coisas, temos que poli-los. Temos que ajustar o conceito errado, mas manter todos no serviço devocional. A pessoa pode ter um conceito errado, mas você deve mantê-lo no serviço devocional, sendo afetuoso e manter todos no serviço. É fácil expulsar alguém, mas não é o correto. Então, temos que mantê-lo, corrigir. Quem está fazendo algo errado tem que ser corrigido afetuosamente. Sempre tem alguma coisa errada. Na época de Mahaprabhu tinha, na época de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada tinha, na época de Guru Maharaj tinha, na época de Guru Deva tinha, na época de Srila Acharya Maharaj tinha, hoje tem, sempre vai ter algum problema, alguém fazendo algo errado, mas temos que ajustar, temos que harmonizar e ensinar a pessoa, polir a pessoa para que ela não faça mais coisas erradas. Ninguém pensa igual, cada um interpreta a escritura de uma forma, cada um tem um mérito espiritual, mas temos que seguir o que o Guru fala, temos que seguir a orientação do Guru. Então temos que manter o que o Guru falou. Ontem à noite, na aula de Srila Acharya Maharaj, ele falando que a consciência de Krishna deve ser praticada sem afrouxamento. Ele usou esse termo. A consciência de Krishna deve ser praticada sem afrouxamento. Temos que manter o padrão, temos que manter o que tem que ser mantido e adaptar tudo aos outros, tempo, lugar e circunstância, ensinar as pessoas gradativamente. Somos bebês, somos crianças. Srila Acharya Maharaj falou, a criança, para ela tomar o remédio, tem que ter açúcar. Se não tiver açúcar, a criança não toma. A criança não tem a consciência que se tomar o remédio vai curar do problema, da doença. Ela quer algo gostoso, ela quer açúcar. E aí você dá um xarope para ela, tem o princípio ativo que vai curar a gripe, enfim, vai melhorar a tosse, mas tem o açúcar para ela engolir. Então, alguns, eles ficam pulando no ar aqui, alguns querem desfrutar do programa. Quando estão no programa, tocam o karta, a mridanga para desfrutar de si mesmo, da sua mente, não para servir Krishna. Mas são crianças, todos nós somos crianças. E gradativamente, quando a criança vai crescendo, ela vai compreendendo que tem que tomar o remédio para se curar, não para ser gostoso. Não estamos aqui para desfrutar, nós estamos aqui para servir. Mas isso só virá com a evolução da pessoa, com a evolução da alma. E gradativamente ela vai compreender que ela tem que servir e não desfrutar. Nós desfrutamos já no mundo material o tempo todo. Então não há momento de desfrutar dentro de um templo. Momento dentro do templo são poucas horas que você fica no templo por semana. Pouquíssimas horas. Então vamos servir, mas tem que harmonizar tudo. Temos que harmonizar tudo. A melhor coisa é harmonizar. Um vai ficar chateado, triste, o outro também, mas temos que harmonizar. Tem que ser extremamente humilde e tolerante. Srila Acharya Maharaj falou, quando estava construindo aqui o templo, você vai ter que ser extremamente humilde, extremamente tolerante, dar honra para todos sem querer em troca. Senão não tem como coordenar um templo. Se você for a ferro e fogo, você não consegue coordenar nada. Muito menos um templo, que as pessoas não ganham. Como foi falado aqui por Srila Govinda Maharaj, o Brahmachari não ganha dinheiro, o Sannyasi não ganha dinheiro, o Vanaprastha não ganha dinheiro. Alguns poucos ganham, mas aquele que mora no templo rendido não ganha dinheiro. Então, é difícil a pessoa não ganhar nada materialmente e continuar. Tem que ter muita fortuna espiritual. Tem que compreender que vai ganhar a fortuna
espiritual que não tem preço, mas a fortuna material você não vai ganhar trabalhando para Krishna no templo. Então, temos que tratar bem a todos, ser afetuosos e tentar levar da melhor forma possível, harmonizando tudo. Temos uma outra pergunta aqui, o devoto fala assim: estou tentando, com alguma dificuldade, seguir as instruções de meus irmãos espirituais daqui, mas, às vezes, não compreendo o que é seva. Por favor, esclareça. Esclareça para que eu possa me ajustar. Então, antes da resposta de Srila Govinda Maharaj, eu lembrei aqui da pergunta anterior, que o devoto que estava coordenando o templo, o presidente, o administrador do templo, ele queria largar o cargo. E esse outro que fez a pergunta, que era o assessor dele, também queria largar pelas dificuldades. Nós não temos que abandonar o barco porque temos dificuldade. A dificuldade sempre virá. Não podemos abandonar o barco porque a dificuldade está aí. Sempre teremos dificuldade, cada vez maior, cada vez mais difíceis. Temos que manter o serviço. Se todo mundo largar o barco, o administrador do templo largar o barco, como ficará o templo? Como ficará se todo mundo que está administrando largar? Não podemos largar. Ninguém pensa igual ao outro. Quando a gente faz algo aqui no templo, sempre tem alguém que fala: não gostei. Não gostei, eu faria de outra forma. Nunca as opiniões são iguais. Nunca pensamos a mesma coisa. Mas o administrador, o presidente, nunca pode largar. Ele tem uma função. Ele tem que continuar o serviço. Porque o serviço depende dele. Então ele não pode largar de forma alguma. Isso Srila Govinda Maharaj falou. Temos que harmonizar. Então vamos agora aqui ler a resposta da pergunta do devoto para Srila Govinda Maharaj. Ele responde então: podemos servir a Guru e Gauranga em todas as direções à nossa volta. Sri Krishna diz no Srimad Bhagavad Gita. Aí tem o verso, ele fala o seguinte: o que significa que precisamos de um ajuste adequado em nossa atividade, em nossas atividades devocionais. O ajuste da vida espiritual ou da vida mundana não é igual para todos. O que é adequado para você talvez não seja adequado para outros. Os vários tipos de serviço também não são adequados para qualquer um. Depende da capacidade do sabor. Então, não é qualquer serviço que qualquer um faz. Cada um tem um serviço específico. Temos que fazer o serviço que nos agrade, apesar que esse não é o humor correto. Mas, como nós somos muito caídos, temos que fazer primeiro o que agrada. Você gosta de fazer guirlanda? Faça guirlanda. Aquele gosta de tocar mirdanga? Toque mirdanga. Não devemos ser assim, devemos seguir o que o Guru orienta. Mas no início, temos que fazer, claro, o que a nossa mente gosta. Porque a alma gosta de qualquer serviço a Deus. Mas no início, temos que fazer o que temos mais aptidão, mais qualidade e o que dá maior sabor. A capacidade de sabor. Superraça, sentimento, vem nas categorias de Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhura Rasa. No mundo transcendental, ou talvez até neste mundo mundano. Quem possui o sabor de Madhura Rasa no coração também está convivendo com as outras 4 raças, com os outros 4 raças, 4 tipos de relacionamento com Deus. O Sri Chaitanya Charitamrita descreve que
Quando Raghupati Upadhyaya foi questionado por Mahaprabhu, respondeu, aí tem um verso aqui, Mahaprabhu ficou muito feliz ao ouvir isso. Aqui não tem a tradução do que ele respondeu, está escrito assim, Adya Eva Paro Rasa Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 19.104. Então Mahaprabhu ficou muito feliz ao ouvir isso. Sem perguntar a outros devotos, posso dizer apenas isso para a sua graça. Adentre neste tipo de sentimento que é adequado para a sua vida prática e é favorável a seu desenvolvimento espiritual. Uma pergunta aqui, outra pergunta fala o seguinte: há algum tempo que a situação do devoto líder local é muito precária e agora ele caiu profundamente na ilusão de mulheres, intoxicação e comportamento agressivo. Qual é a causa dessa queda e que lição podemos tirar disso? Srila Govinda Maharaj responde: estou muito triste de ver os resultados de Vaishnava Parada, ofensas aos Vaishnavas e as sementes da grande árvore do sarrajismo, imitação. Então, o devoto pergunta por que o coordenador do templo caiu com mulheres, está agressivo, enfim, por que está acontecendo isso com ele? E Srila Govinda Maharaj fala, a parada, a ofensa, Vaishnava parada, a ofensa, e também, vamos ler novamente. Estou muito triste de ver os resultados de Vaishnava parada. Então, Vaishnava parada, a ofensa aos devotos, aos Vaishnavas, causou isso. E as sementes da grande árvore e do sarrajismo, a imitação. Então, se aquele que coordena o templo, ele está fazendo Vaishnava parada e ele está sendo um imitador, um sarraja, fazendo o que os sarrajas fazem, ele cai mesmo. E aí ele caiu com mulheres, ele caiu com várias coisas, ficou agressivo. Então, isso é resultado do Vaishnava parada e do sarrajismo. Sempre que você faz algo errado, a parada, ou você tem um ego muito alto, você vai cair. Krishna dá o teste e você cai, ou com mulheres, ou com dinheiro, com fama e poder. Agora, posso ver porque o verdadeiro Bhakti Lata Bija, a semente de Bhakti, a semente da trepadeira devocional de Srila Guru Maharaj, não cresce propriamente nos corações de alguns dos meus assim chamados amigos. Lembro de um amigo que tinha um belo jardim e tentava cultivar rosas de alta qualidade, mas sempre fracassava. Ele procurou ajuda com peritos e descobriu que, havendo uma grande árvore crescendo perto dali, suas raízes sugavam todos os nutrientes da terra, impedindo o crescimento do jardim de rosas seletas. Apesar
das melhores sementes e jardineiros. Então, veja só o que Srila Govinda Maharaj está falando. Ele vai continuar. As boas sementes não têm chance de crescer se não for arrancada pela raiz a semente de sarradismo plantada no coração. Vaishnava parada é outra causa grave que pode destruir a Bhaktilata Bija, como vocês sabem. Então, o que Srila Govinda Maharaj está falando? A semente da trepadeira devocional, ela não vai crescer, ela não vai se tornar uma árvore forte, se você tiver uma outra árvore mais forte, maior, crescendo ao lado. Então, a semente da devoção, Bhaktilata Bija, ela não cresce se você tem uma semente de sarradismo ao lado, dentro de você. Se você é um sarraja, se você tem um humor de sarradismo, de imitador, não vai crescer a devoção. Se você tem humor de Vaishnava parada, ofender os Vaishnavas, você não vai ter a semente da trepadeira devocional crescendo adequadamente. E aí Srila Govinda Maharaj dá o exemplo desse amigo dele que plantava rosas, com sementes boas de rosa. Ele era um ótimo jardineiro, mas do lado tinha uma árvore gigante crescendo, e ela sugava todo o nutriente das rosas. Da mesma forma, se você tem a Bhaktilata Bija, a semente de um grande guru, como é Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, Srila Acharya Maharaj, se você tem uma semente pura, você tem tudo, mas você também tem ao lado, dentro de você, o sarradismo, a semente do sarradismo, da imitação. Você tem a semente da ofensa ao Vaishnava, a semente da Bhaktilata Bija, a semente da devoção não vai crescer apropriadamente. É o que aconteceu com esse rapaz aqui, que era o administrador do templo. Ele caiu com mulheres, caiu por quê? Porque ele estava cometendo ofensas aos Vaishnavas e estava com humor de sarradismo. Então, a pessoa cai mesmo. Se você tem um ego muito alto também, você cai. O que afasta a devoção da pessoa, ou é o ego alto, ou é Vaishnava parada, e o sarradismo também impede muito isso. Então temos que tomar cuidado com essas três coisas: o ego, ofensa aos Vaishnavas, e ter um humor sarraja, um humor de imitar aqueles que têm devoção pura. Isso é extremamente importante, senão podemos cair sim. Vamos continuar um pouquinho mais aqui na leitura, até chegar à próxima pergunta. Aí tem um verso aqui do Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 19.156, que Srila Govinda Maharaj citou. Portanto, minha única súplica a vocês, servos de Srila Guru Maharaj, é, como está dito nesse verso, de que, por favor, evitem por favor, evitem Vaishnava parada, arranquem imediatamente a planta do sarradismo do jardim do coração, onde quer que esteja crescendo. Você é muito humilde e qualificado, e acho que não tem esse problema. Podemos ver no exemplo que você citou até onde a má influência e a má companhia podem nos arrastar. Por isso, minha súplica aos devotos deste mate é de que, por favor, evitem esses perigos e tentem prosseguir com humildade, tolerância e honrar a todos.
Essa é a primeira e mais elevada lição do Vaishnavismo. Então, humildade, tolerância e dar respeito a todos. Aqui, Srila Govinda Maharaj, então, ele falou para os devotos: vocês têm que arrancar a semente da ofensa aos Vaishnavas, a ofensa aos devotos. Você tem que arrancar a semente do sarradismo, da imitação. Você está associado com quem tem essas coisas com você, mas se você estiver firme, humilde, tolerante, dar honra a todos, sem querer para si mesmo, isso não vai te contaminar. Apesar que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele fez um voto desde criança, 12 anos de idade, de não se aproximar de um Sahaja, não se aproximar de um Mayavadi. Mas Gurudeva falou aqui, se tem alguém que tem esse humor Sahaja, se tem alguém que faz o Vaishnava parada, você não pode se contaminar com essa pessoa. Se alguém está falando mal de um devoto, se alguém está falando mal do Guru, se afaste, não escute. Ou você debate, você tenta rebater a pessoa, ou se afaste e não escute. Se alguém tem humor Sahaja, de ficar pulando num árade, de ficar tocando a mirdanga de uma forma Sahaja, de cantar as canções de uma forma Sahaja, esticando os tons musicais, não faça igual. Você pode conviver com a pessoa, mas não imitá-lo, não seguir o que ele faz, é errado. Então, essa é a orientação de Srila Govinda Maharaj, como ele diz aqui. A orientação mais importante, a primeira é humildade e tolerância, da honra a todos. Mahaprabhu falou isso, está no Sri Chaitanya Charitamrita. Então vamos ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão pelo Facebook. E aí depois vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Temos aqui o Vijay Aksha Prabhu, o Ivo Júnior, a Malini Devidasi. Tem mais alguém aqui que eu não consigo ver, porque a pessoa não comentou nada e nem curtiu, então eu não consigo ver. Somente quem comenta ou quem curte que eu consigo ver aqui. Vamos cantar então Nama Sankirtan Hari Harai, depois eu vejo quem está conosco no Instagram. Eu sei que no início do programa estava a Jade assistindo conosco, mas agora depois da canção eu vou ver quem mais entrou. E agradeço a presença de quem participou conosco. Sadhu Sangha é extremamente importante escutar o Harikatha de Srila Govinda Maharaj. De manhã, o Harikatha de Srila Govinda Maharaj, à noite o Harikatha de Srila Acharya Maharaj. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jai Goshai Kori Charana Banda. Jai Goshai Kori
Kori La Prakasha. Anande bolo Hari Braja Vrindavan. 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha. Naam Sankirtan Kohe Narottam Das. Hari Naam Sankirtan Kohe Narottam Das. Hari Naam Sankirtan Kohe Adam Das. Hari Naam Sankirtan Kohe Narottam Das. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaura Hari. Jaya Sacinandana Gaura Hari. Gaura 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 Hari. Gaura 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 Hari. Jaya Sacinandana Gaura Hari. Jaya Sacinandana Gaura Hari. Jaya Nitai Jaya Gaura. Jaya Nitai Jaya Gaura. Jaya Nitai Jaya Gaura. Jaya Nitai Jaya Gaura. Nitai Gaura Hari Go. Hari Go. Hari Go. Nitai Gaura Hari Go. Nitai Gaura Hari Go. Hari Go. Hari Go. Nitai Gaura Hari Go. 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 Vamos ver antes de encerrar se alguém fez algum comentário, alguma pergunta. Depois encerraremos a transmissão. Temos conosco hoje aqui a Vishaka Devidasi, Lila Shakti Devidasi, o Ivo Júnior, o Vrajaraja Prabhu, o Vijayaksha Prabhu, Arjuna Krishna Prabhu e Malini Devidasi. Então agradeço a presença de todos. Vamos ver aqui se tem algum comentário mais. Não temos mais comentários. Então, bom dia a todos. Dandavati Pranam. À noite começará o programa da noite às 19 horas. Hoje é sexta-feira, então ainda é 19 horas o programa da noite. Um bom dia.
Vamos ver então quem está no Instagram. Como eu havia falado, tem a Jade aqui no Instagram e a Dalva Medeiros também assistindo conosco.